quais são os benefícios da organização? O primeiro deles, servidor, e alguns dizem que é o mais importante, é a economia de dinheiro. Claro, no momento que a gente é aí organizado, a gente consegue economizar dinheiro, a gente não precisa ficar comprando produtos repetidos, a gente também evita que os produtos vençam, entre outras situações. Um dos maiores benefícios aí da organização é a economia de dinheiro em geral. O segundo benefício aqui da organização, servidor, e eu acho uma das mais importantes, realmente é a otimização do tempo, servidor. Como eu sempre digo, o nosso tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E no momento que tu te organiza, tu começa a descobrir algum tempo na tua vida que tu achava que tu não tinha. E nesse tempo tu pode fazer diversas coisas que vão aumentar cada vez mais aí a tua organização, a tua rotina, a tua produtividade e, consequentemente, aí, o teu dinheiro. Outro benefício é a identificação de oportunidades, servidor. Claro, por óbvio, quando a gente se organiza, a gente vai identificar aí as nossas prioridades, servidor. A gente vai entender o que tem mais importância para a gente na nossa vida, o que a gente precisa fazer primeiro, o que a gente precisa fazer depois. Isso faz parte aí da organização, top? Então é uma decorrência aí natural da organização, é a identificação das prioridades. Um outro item, servidor, extremamente importante, que eu também considero um dos mais importantes de todo, é a melhora na autoestima. Isso mesmo, servidor. Muita gente não percebe, mas no momento que a gente é organizado, que a gente inclui a organização aí de forma ativa na nossa vida, o que acaba acontecendo? Decorrência aí da otimização do tempo, a gente vai ter mais tempo para o lazer, mais tempo para praticar atividade física, mais tempo para passar com quem a gente mais ama, realmente passar aí os nossos dias, as nossas horas, aqueles momentos mais importantes das nossas vidas, com quem a gente realmente ama. A gente vai ter mais dinheiro no bolso, por consequência. Então, servidor, tudo isso permite com que a nossa autoestima se eleve. Isso mesmo, servidor. Quando a gente se organiza, a gente consegue elevar aí a nossa autoestima. Top, né? Esse é um do que as pessoas às vezes não se dão conta do poder da organização. Outro ponto importante, que é um benefício top, é o aumento da produtividade e a diminuição do estresse, servidor. Claro, quando a gente se organiza, a gente consegue fazer as coisas dentro dos prazos, conforme a gente planejou, e isso causa, né, na verdade, isso gera um aumento da produtividade. Tu consegue fazer cada vez mais e cada vez melhor, então tu está sendo mais produtivo, e diminui o estresse decorrente de tu não conseguir resolver um problema ou de tu estar resolvendo sempre as coisas em cima da hora, servidor. Então, com certeza, a organização aumenta a produtividade e diminui o estresse e a ansiedade. E por fim, aqui o mais genérico de todos, que na realidade é a junção de todos os outros, é aquele famoso benefício do equilíbrio e o controle da vida. Claro, por óbvio, quando a gente se organiza, que a gente consegue tempo para fazer todas as coisas das nossas vidas, aí as nossas tarefas pessoais, profissionais, as nossas tarefas aí sociais, a gente consegue elaborar tudo e vai aumentando a produtividade, a gente vai otimizando o nosso tempo, ganhando dinheiro. Tudo isso faz com que a gente tenha uma vida melhor em geral, que a gente encontre com o tempo um equilíbrio entre as nossas tarefas, entre as nossas prioridades. Isso faz com que a gente tome as rédeas da nossa vida, ou seja, que a gente controle a nossa vida de forma equilibrada, servidor. Então esses são os benefícios aí da organização. E nesse ponto tu pode estar te perguntando, servidor, tá, John, tu tá me mostrando todos os benefícios e como é que eu me organizo? Top, vamos aprender? Então agora é o momento de tu pegar aí papel, caneta na mão, ou abrir teu notebook, ou teu celular, aí se tu conseguir ele dividir ele em duas telas aí pro YouTube ficar funcionando numa e tu ir digitando na outra, fica ligado. A primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente conseguir ser mais organizado é a gente refletir sobre a palavra organização, servidor. Tu já parou para pensar no que a palavra organização pode significar? Quais são as palavras aí que compõem aí essa palavra? Não no português aí, não trazendo realmente as regras gramaticais do português, mas pensa organização. Organizar a ação.
Isso aí, servidor. A organização nada mais é do que tu organizar as tuas ações. Mas a gente não pode esquecer, servidor, que a organização não é só organizar as ações. A gente precisa organizar as ações e agir, e tomar as atitudes, para que as coisas sejam feitas. Então é isso, organização é tu organizar o que tu vai fazer e realmente ir lá e fazer aquilo que tu organizou e que tu planejou. Para a gente entender só um pouquinho melhor aí como é que funciona a dinâmica da palavra organização. Tendo isso em mente, a gente consegue agora dar os primeiros passos em direção a ser uma pessoa mais organizada. E para a gente se tornar uma pessoa mais organizada, o que a gente precisa? Basicamente, grosso modo, a gente precisa superar a procrastinação. A gente só não é organizado porque a gente procrastina até mesmo na hora de se organizar. Então, aqui eu vou trazer para ti um método. Deixa eu te perguntar se tu já ouviu falar em fluxo da produtividade, servidor. Tu já ouviu esse termo? Fluxo da produtividade. Fluxo da produtividade é o método com o qual tu vai conseguir superar aí a procrastinação. É um método que ensina como tu ser mais produtivo. E aplicando esse método, a gente percebeu, eu e várias pessoas que já aplicaram esse método, percebemos que quando tu aplica o fluxo aí da produtividade dentro da tua organização, tu consegue cumprir as tarefas, tu consegue elaborar um planejamento de cumprimento de tarefas muito melhor e realmente mais efetivo. E como é que isso funciona? O fluxo da produtividade funciona assim. Ela é uma divisão que tu vai fazer do teu tempo. Isso mesmo. Determinado tempo que tu tem para realizar determinadas tarefas, tu vai dividir esse tempo. E como que tu vai dividir esse tempo? Simples assim, tu vai dividir em 10% pensando e elaborando no que fazer, 20% pensando e elaborando como fazer, 70% fazendo, aplicando e realmente fazendo o que tem que ser feito. Então vejam que na verdade é um método de divisão, de organização do tempo. Então para tu ser organizado, tu precisa se organizar. Parece um pouco confuso, complexo e paradoxal esse tipo de pensamento, mas é exatamente isso. Tu precisa te forçar a dividir ou subdividir as tuas tarefas em partes menores e fazer uma gestão do tempo para que tu consiga ser mais organizado. E o fluxo aí da produtividade vai permitir com que a gente seja mais organizado. E como que a gente faz isso? 10% pensando no que fazer, 20% do tempo pensando em como fazer e 70% do tempo fazendo.